Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Peso da Saúde. Eu sou Henrique Cora e em nosso programa a gente dá algumas dicas de estratégias para otimizar a saúde e com isso ter um corpo mais legal, mais bacana e perder peso, né? Na verdade, aqui eu passo a minha experiência, a experiência que eu tive comigo e tenho com os pacientes e como que eu fiz para perder 11 quilos em 2 meses com algumas estratégias que eu mostro aqui nas nossas aulas. Tá legal? Então hoje, qual que é o tema de hoje? Bom, hoje eu escolhi esse tema aqui, ó, como controlar os carboidratos. Deixa eu apagar aqui e vamos lá. Como controlar os carboidratos na alimentação? E carboidratos, nós vamos ver aqui que é uma lista enorme, gigante de nutrientes, né? A gente tem os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e gorduras. Mas os carboidratos, eles podem ser divididos em várias faixas de alimentos nutritivos ou não, né? Que nós vamos ver aqui. Então, é muito interessante a gente saber como controlar esses carboidratos, por que controlar esses carboidratos. Então, vamos lá, vamos embora, vamos em frente. Então, primeira coisa que a gente pergunta, o que são carboidratos, né? Então, Henrique, mas eu tenho muito paciente que chega no consultório assim, que tem uma certa dificuldade até mas como é que eu faço para controlar o carboidrato, doutor Henrique? Tudo tem carboidrato. Agora, isso é verdade. Quase tudo tem carboidrato. Se for processado, se for refinado, vai ter carboidrato. Então, o que são carboidratos, na verdade? Carboidratos a gente pode resumir, para a gente entender, são cadeias de glicose. Tem as cadeias de um monossacarídeo, porque carboidrato vem de sacaron, açúcar, do grego, né? E, no nosso caso, é importante a gente saber e a gente ter em mente ele como uma fonte de energia para o organismo, é o combustível do organismo. Aqui nós temos a molécula de glicose e a molécula de frutose, que são, na verdade, apenas aqui é para desenhar o que é uma cadeia disso, né? Seria várias moléculas dessa seria um polissacarídeo. A gente estudou isso nas nossas aulas de química, mas o importante aqui, na verdade, gente, é pensar assim, carboidrato é uma fonte de energia e são cadeias de glicose. Por que cadeia de glicose? Porque glicose é um combustível rápido, ele queima rápido, né? Deixa eu botar isso aqui de uma maneira mais legal da gente ver, um momentinho só. Aqui, ó. Vamos colocar isso, que aí fica mais interessante para vocês verem aqui o que eu vou desenhando aqui. Para ficar um pouquinho mais didático também, tá? Então, pensa assim, carboidrato, cadeia de glicose, que é combustível, energia para o organismo. E daí? Quais os tipos de carboidrato que existem? Como é que a gente controla isso e por que a gente controla isso? Então, tem duas perguntinhas aqui, são até... Botei uma pegadinha nessas perguntas aqui. Primeira pergunta, por que é importante controlar carboidrato na alimentação? Então, por que a gente tem que controlar os carboidratos? E segundo, bom, voltou aqui, essas tecnologias são complexas, né? Tá, por que é difícil controlar carboidratos na alimentação? Se você vê, a segunda pergunta, essa pergunta aqui de baixo, ela já é uma das respostas para a primeira. Por que é importante controlar o carboidrato? Porque controlar carboidrato é difícil. Carboidratos, eles, na maioria das vezes, dos carboidratos que são artificiais, aqueles refinados, açúcares, farinhas, então os artificiais, o que acontece com esses carboidratos? Eles viciam, né? Essa é uma tática muito interessante. Eles viciam mesmo, você tem vontade de comer. Você não tem fome, não, você tem a vontade de comer. Tanto que, olha que interessante, quando você vai num churrasco, num rodízio, você chega no rodízio, come mais até, né? Você come porque o preço é aquele, você come tanto você aguenta. E no final você não aguenta mais ver carne na frente, ver nada. Aí passa aquele, que é um sorvetinho, aí a gente quer. Já não cabe mais carne, mas cabe o açúcar. O açúcar cabe. A coisa vicia mesmo, né? O carboidrato, ele é um negócio muito interessante nesse sentido e é um produto barato para a indústria. Então, ele foi assim um achado para a indústria. Então, aqui, nessas duas perguntas, a gente pode criar uma aula gigante. Mas não é a intenção, na verdade, aqui
é ser uma coisa mais orientada e mais prática. Então, por que é importante controlar o carboidrato? Porque como ele é uma cadeia de glicose faz subir a insulina, né? Então, carboidratos fazem subir a insulina rapidamente. E se o carboidrato é artificial, é aquele muito processado, sobe mais rápido ainda. Então, o importante aqui é a gente saber. Carboidratos artificiais fazem a insulina, né, subir muito alto, porque a glicose, como ele é artificial, ele absorve muito rápido. Então, sobe muito rápido. E subindo muito rápido, insulina alta bloqueia a quebra de gordura. Então, você tem que pensar, insulina alta ou glicemia alta não deixa a gordura que a gente tem armazenada ser utilizada como energia. Então, o carboidrato engorda, independente se ele seja artificial ou não. É claro, o artificial, ele absorve muito mais rápido. Então, é óbvio que tem uma diferença. Até nossos avós já sabiam disso, né? Tem uma diferença de um brócolis, que é um carboidrato, mas é um carboidrato natural, de uma rosquinha de açúcar, né? A rosquinha de açúcar, ela não tem fibra ali, né? Ela vai, a glicose dela vai ser absorvida muito rápido. Então, a importância de controlar os carboidratos é porque eles dão um pico glicêmico alto, insulina alta rapidamente, e eles são energia para o nosso organismo, são importantes porque eles são energia, mas eles também bloqueiam a queima de gordura. Então, o carboidrato engorda. E por que é difícil controlar o carboidrato? É exatamente isso. É uma das respostas da primeira, né? Porque eles viciam, né? Principalmente os carboidratos artificiais. Aqui eu vou até colocar os artificiais, porque os carboidratos naturais, eles não viciam, não. Né? Eles são até muito importantes. Os carboidratos acima do solo, eles são muito interessantes até para a flora intestinal. A gente vai ver aqui para frente. Então, eu creio que deu para entender aqui essa questão. A importância de controlar os carboidratos e por que é difícil controlar os carboidratos. Aqui, deixa eu mostrar para vocês que vai ser bem interessante isso aqui. Eu sempre tenho desenhado isso nas minhas aulas. Aqui eu vou desenhar um gráfico de insulina. Então, aqui é insulina. E aqui, nessa vertical. Vertical, isso. Na horizontal, aqui vai ser horas, tá? Vai ser o dia passando. Então, vamos supor, você dormiu, aí você acorda. Então, aqui você está dormindo, acordou, tomou o café da manhã. Então, você tem um pico, você está alimentando o café da manhã, com carboidrato, tem um pico de insulina, depois ele desce. Isso aqui, esse gráfico, então, é de insulina. Aí você vai até na hora do almoço. Outro pico, você almoça, tal. E vamos supor que você pegue lancha. Aí tem outro pico. Aí você janta. Aí tem outro pico. Aí depois, mais tarde, você vai dormir. Tá legal? Então, esses picos de insulina, que a gente também terá picos, a gente terá pico de glicemia, e a insulina vai elevar nessas horas que a gente alimenta, e esses picos, eles não deixam a insulina alta, não deixa você queimar gordura. Então, essa é uma das importâncias, da gente evitar carboidratos artificiais, vamos chamar de CA, carboidrato artificial. Por quê? O carboidrato artificial, quando eu falo carboidrato artificial, é aquele muito processado, ultraprocessado. É açúcar, farinhas, então todos os pães, bolos, cookies. Então, evitar esses carboidratos artificiais é muito interessante, porque eles são absorvidos muito rápido. A glicose aumenta rápido demais. E esse aumentar rápido demais da glicose bloqueia a liberação de gordura do nosso organismo. Então, diretamente e indiretamente, carboidratos engordam. Porque carboidratos, a gente não come a quantidade de carboidratos para energia na hora, né? A gente alimenta mais energia, mais carboidratos do que a gente precisa para gastar na hora. Então vai ser acumulado como gordura. E se a gente comer em menos de 4 horas, isso é muito interessante. Já estou entrando em outra esfera aqui, mas é importante porque é prático. A prática, isso aqui é uma coisa prática que é interessante da gente saber. Então, se você, a cada vez que você alimentar, então, deixa eu apagar um pouquinho, só para ver se vocês vão entender aqui. Quer ver? Aqui eu vou deixar ainda a hora que a gente alimentou. Tá legal, gente? Eu vou deixar aqui os picos de alimentação. Então, esses aqui são os picos de alimentação. Então, esse aqui seria o almoço. Não, me desculpa. Esse é o café da manhã, esse é o almoço, esse é um lanche da tarde e esse é o jantar. Aqui, vamos mudar de cor. Essa hora aqui, a gente ficou um tempo maior
A gente não, vamos supor que a gente tomou café da manhã às 7 da manhã. E a gente almoçou 1h da tarde, tá? Então, isso aqui é 7 da manhã, isso aqui é 1h da tarde. 7, 4, 11. Então, a gente ficou mais de 4 horas sem alimentar. A insulina, se a gente ficar mais de 4 horas, a insulina, ela volta, a tendência dela é voltar ao normal, né? Voltar à curva base dela, baixar. E aí sim a gente terá queima de gordura. Então, a importância de você ter uma distância entre as refeições de pelo menos 4 horas. Essa questão que a gente ouvia muito aí de o importante comer de 3 em 3 horas é para quem tem alguma alteração de insulina congênita. Isso eu quero dizer, é o diabético tipo 1. A pessoa precisa de glicose o tempo todo ali, né? E precisa controlar essa glicose e controlar essa insulina, porque senão não sobrevive. Mas para o cidadão normal, ele alimentar de 3 em 3 horas é o mesmo que alimentar o dia inteiro. Não deixar a insulina cair. E se não deixa a insulina cair, não queima gordura, engorda. E a gordura é inflamatória. Então você vai viver inflamado ad eternum. Olha que loucura. E isso eu vi comigo, né? Por isso que eu me interessei demais nisso. E por isso que eu consegui, que eu fiz uma maneira de perder 11 quilos em 2 meses, né? Que é uma coisa, assim, sem sofrimento mesmo, sabe? Só fazendo esse tipo de alimentação da intervalo de 4 em 4 horas, ou fazendo janelas de alimentação com um jejum prolongado à noite. A gente deixa de comer um pouco antes de dormir e toma um café da manhã um pouquinho depois, pelo menos jejum de 12 horas, que é um jejum muito tranquilo de fazer, e ele é aprendido, né? Isso é igual exercício físico, você aprende isso. Mas o importante aqui, então, carboidratos, qual a importância deles? Eles são cadeia de glicose. Glicose, quando você alimenta, eles são, dependendo do tipo de carboidrato, quanto mais artificial ele for, mais insulina ele libera e mais pico de insulina ele dá. E pico de insulina para nós não é bom. Tá legal? Deu para entender? Qualquer coisa vocês mandam nos comentários que depois eu também vou fazer um resuminho dessa aula para a gente, tá? Porque é muito legal isso. Isso é muito bacana da gente entender. Quando a gente entende isso uma vez, clareia tudo. Então eu coloquei de novo aqui por que é importante controlar carboidrato na alimentação e por que é difícil controlar carboidratos, principalmente os artificiais da alimentação. Porque os carboidratos não saciam. Carboidratos artificiais não saciam. E os carboidratos mesmo, você pode comer muita verdura, eles não saciam muito. Você já reparou? Então, que as proteínas e gorduras, eles saciam mais, né? Então, essa questão de você não tem vontade de comer toda hora. A saciedade é importante. O mais importante, então isso aqui é uma coisa que, assim, se for para ficar alguma coisa dessa aulinha aqui, que a gente dá, dessa aulinha de hoje, o mais importante é o controle. Aqui ficou uma setinha. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu mudar a tecnologia aqui, ó. Espera aí. Aqui, ó. O mais importante é controlar que tipo de carboidrato? O carboidrato artificial. Então, assim, se a gente conseguir controlar o carboidrato artificial, o açúcar e as farinhas, isso já é muito bom. Eu te falo que quando eu tive meu problema de intestino, problema de saúde, perfuração de intestino, quando eu na 4ª crise, quando eu realmente quis cuidar de mim, a única coisa que eu fiz na primeira semana foi cortar açúcar. O resto eu continuei. Essa primeira semana foi uma virada de chave violenta, porque no final de semana eu tomava refrigerante, meio de semana não, mas tomava café com açúcar, eu colocava açúcar. Não era muito? Não. E na verdade eu também não era obeso, eu tinha sobrepeso, mas o sobrepeso me causava uma inflamação crônica. Olha que interessante, gente. Olha que coisa interessante que aconteceu comigo e que a gente passa aqui, né? E isso me ajudou demais. Então, se você conseguir controlar os carboidratos artificiais, já é muito bom. Eu vou dar uma dica aqui. Olha só, se você for um chocolatra, olha, se você for chocolatra, nossa, eu não tem jeito, eu tenho que comer, realmente, vicia, gente. Ele foi feito para viciar mesmo, né? A indústria não é boa, não. Foi feito para viciar e para você ter mais vontade de comer e comprar mais e gastar mais com a indústria. Então, já que a gente pensa em 3 refeições no dia: café da manhã, almoço e jantar, tá? Você é chocolatra? Coma o chocolate ou coma a porcaria, o carboidrato artificial, numa hora que a insulina está alta, que você se alimentou. Ou depois do almoço, por exemplo, ou depois do jantar. Você vê onde está a sabedoria aí. O que é a sobremesa? A sobremesa é comer o doce depois. Existe uma sabedoria nisso, né? A nossa insulina já está alta. Então,
se essa sabedoria foi ou não sorte, né? Foi sem querer, mas existe uma sabedoria nisso. A insulina está alta. E se a insulina está alta, na hora que você comer a porcaria ali, a insulina não vai dar pico, ela já vai estar alta. Ela vai, é claro, ela vai subir mais e durar mais um pouquinho. Mas você dá o intervalo entre aquela refeição de 4 horas para outra. Que você terá benefícios. Ainda terá benefício mesmo comendo a porcaria, o carboidrato artificial. Entendeu? Olha que interessante. Agora, o melhor seria não comer. Mas eu te falo que é muito difícil. É muito difícil. É quase utópico isso. Que a gente... Eu já faço isso há 6, 7 anos. De vez em quando eu me vejo, nossa, que vontade. Dá mesmo, dá vontade. E aí a gente tem essas horas que a gente consegue fazer esses hackzinhos, esses joguinhos para a gente manter mesmo assim a nossa saúde e o nosso peso. Tá? Porque, na verdade, eu falo, a gente não tá atrás de um peso bom. A gente está atrás de uma saúde boa e a consequência vai ser perder peso, perder gordura, porque gordura foi feita para ser utilizada. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Isso aqui é muito interessante, que eu coloquei aqui uma coisa basicona para a gente entender. Então, vamos lá. Aqui a gente tem arroz, aqui são os carboidratos. Da esquerda, deixa eu anotar aqui, ó. Da esquerda para a direita, a gente está aumentando a quantidade, a porcentagem de carboidrato no alimento. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, por exemplo, nesse arroz cozido aqui, que 28 é esse? Em 100 gramas de arroz, 28 gramas são carboidratos. Em 100 gramas de macarrão, 29 gramas são carboidratos. Nos pães, em 100 gramas de pão, 46 gramas, olha só, quase metade é carboidrato. No chocolate, mais da metade. No biscoito, no cookies, né? Aqui é uma média, 58, quase 60% é carboidrato. Então, você vê, quanto mais carboidrato, quanto mais processado, quanto mais artificial o carboidrato mais o índice glicêmico dele é maior. O que é isso? Mais pico de insulina dá, mais a glicemia sobe mais rápido. Então, o arroz, por exemplo, o arroz, nossa, Henrique, eu não vou comer mais arroz? Olha, eu falo que uma dieta de pouco carboidrato, eu considero uma dieta de 100 gramas de carboidrato, mas não é 100 gramas de arroz, é 100 gramas de carboidrato. Para você comer 100 gramas de carboidrato no arroz, você tem que fazer esses 28 vezes, vamos colocar que é 25, que é mais fácil, seria 400 gramas de arroz. 4 vezes 25. Deu para entender? E o arroz é uma coisa que você come ou no almoço, ou no jantar, ou nos dois, tudo bem, mas não é lanche. Você não come toda hora, igual um biscoito, que você pode pegar, passar a pegar. Então, e tem muitas sociedades que vivem, que se alimentam de arroz nas suas alimentações principais. Então, uma coisa que eles erram muito, que eu vejo muito assim, nessa questão nutricional, de orientação nutricional, é não coma arroz. Principalmente o artificial, o refinado, desculpa. Porque o refinado vai dar esse aqui é o arroz cozido refinado. O não refinado, né? O orgânico mesmo, ele não é muito diferente disso, não. E, além disso, o refinamento do arroz não é tão ruim assim, porque tira um pouco do arsênico que o arroz tem. Então, resumindo, pode comer arroz? Pode. Você não pode comer a quantidade grande de arroz. Você não está proibido. Aqui eu quis colocar isso, porque aqui a gente vê, e eu falo assim, vê de uma maneira muito fácil, que daqui para cá, né? Daqui para cá, são lanches. Isso aqui você pode comer qualquer hora, né? Você pode comer. Deixa eu apagar tudo aqui, peraí. Isso aqui você pode comer qualquer hora, qualquer hora. O que eu quero dizer? Esses lanches é que são um problema. Esses lanches são um problema. O macarrão ele tem 29, não é muito mais que o arroz. Então é a mesma coisa, Henrique? O macarrão, aqui é a quantidade de carboidrato, mas ele é muito mais processado do que o arroz refinado, se for ver. Porque o macarrão é a farinha misturada com outras coisas. Então, assim, você vai vendo no processamento. Quanto mais processado, quanto mais foi mexido, mais o carboidrato, mais fácil dar pico glicêmico. Olha que interessante. Então, entre os dois, mesmo sendo 28 e 29, quase que a mesma coisa, o arroz, ele é menos pior do que o macarrão. Mas eu nunca mais vou poder comer macarrão? Vai, coma macarrão. Mas não vai comer uma quantidade grande e não vai, e vai fazer um intervalo entre as refeições. Tá legal? Agora, esses aqui, esses outros, como é que a gente faz? Eu evitaria o máximo possível. O máximo possível. Se a gente for colocar uma vez por semana, eu falo que a pessoa, se fosse colocar uma semana, fala no máximo uma vez por semana, um desses produtos
que tenham esses carboidratos tão artificiais quanto esses aqui, tá? Então, aqui eu coloquei isso aqui para mostrar isso, a diferença do carboidrato artificial e do carboidrato artificial lanche. O lanche é a tristeza, que você come toda hora, você jogou para dentro ali, já a insulina já dá pico. O arroz, você não come arroz toda hora, né? Então, a gente tem que atentar para isso também, tá? Aqui eu coloquei, isso aqui é muito interessante, eu já coloquei isso outras vezes, em algumas aulinhas que eu dei, porque eu acho muito interessante você ver os vegetais acima da terra, né, os carboidratos acima da terra, são muito poucos. É quase que assim, quase que a gente fala assim, tá liberado, você pode comer. Ninguém vai comer. Ó, você tem 4 gramas em 100 gramas, 4% no brócolis de carboidrato. Você não vai comer 1 quilo, 400, para ter 400 gramas, você tem que comer 1 quilo de brócolis, né? Isso não vai acontecer, é muito difícil, né? E mesmo porque ele é um combo, né, gente? Tudo aqui é um combo. O que eu quero dizer? O que é um combo? Esse é um carboidrato que ele vai com fibra, então a absorção dele é menor, mesmo tendo menos carboidrato. Ele tem fibra que pré-biótica, né? Alimenta a flora intestinal de uma maneira legal, maneira boa. Então é totalmente diferente. O abacate, além disso, ele tem um óleo fantástico, é uma gordura muito boa, um alimento muito bom. Tá? Então, isso aqui, os vegetais, o carboidrato acima do solo, eu falo que são liberados praticamente. Mas é claro que você vai ficar comendo isso toda hora. O abacate você poderia comer de 3 em 3 horas? Não. Se você comer de 3 em 3 horas, você também vai ter carboidrato. Vai ter um pico de insulina. E se tiver pico de insulina, a insulina não vai abaixar e não vai liberar a queima da gordura. Da gordura que está ali para ser uma reserva de energia para a época de escassez. Então, a gente tem que ter escassez. Tá? Deixa eu apagar isso. Vamos para frente. Aqui a nossa... Eu coloquei essa aqui. Vou confessar para vocês, porque o feijão, gente... Quando a minha esposa me perguntou, o que você gosta, Henrique, de comer? Eu gosto de feijão. Eu sou de Minas Gerais, né? Dá para ver pelo sotaque, né? Então, assim, eu adoro feijão. Feijão, mas, gente, feijão tem 16% de carboidrato. Tem 16% de carboidrato, mas tem muitos outros minerais interessantes. E não é lanche. Você vai comer na hora do almoço ou na hora do jantar. Então, o nosso arroz com feijão, ele é permitido. Você não vai comer 1 quilo de arroz com 1 quilo de feijão. Você vai comer uma quantidade que até você se sentir satisfeito. E como é que é o padrão, gente? O brasileiro, ele pode muito bem comer um pouco de arroz, feijão. Eu falo um pouco de arroz, porque o arroz, ele é pior, né? Você vê que é quase o dobro, né? Quase 2 vezes mais carboidrato aqui e absorve mais rápido. Então eu como feijão com arroz. Eu tenho mais feijão, eu ponho assim 3 vezes a quantidade de feijão que eu coloco de arroz. E é muito interessante, né? Porque o brasileiro é isso. E além disso, aí você coloca uma proteína, ou uma carne, né? Carne seja de frango, ou uma carne vermelha, ou peixe, né? Um salmão. Salmão não comendo com feijão? Mas aí você coloca, tem outras coisas, você coloca couve-flor, as verduras, né? Pimentões, tem muita coisa para fazer. Então, o básico da alimentação, que é almoço e jantar, não é difícil. Não é difícil. O grande problema são as porcarias, os lanches, gente. Os lanches. Então, se você conseguir controlar os... olha que dica interessante. Então, arroz com feijão você pode comer. Pode comer, desde que você não coma de 3 em 3 horas, se a gente não vai comer arroz e feijão de 3 em 3 horas. E é interessante, junto com isso, colocar um azeite, né? Azeite de oliva, e uma proteína. É a coisa que a gente quase come todo dia. A nossa dificuldade é o carboidrato artificial no lanche. E até o café da manhã, que é uma coisa difícil, né? O café da manhã, o que você vai tomar no café da manhã? Eu, na verdade, eu me acostumei a não tomar café, mas não comer nada no café da manhã. Mas isso sou eu. Eu consigo fazer isso tranquilamente, mas eu já venho, entre aspas, treinando há muito tempo. Mas tem estratégias para isso também. Toma café com leite e um queijo, por exemplo, se você não tiver nenhum problema com lactose, né? Isso depois a gente também pode falar alguma coisa de lactose. Então, vocês viram como é que não é tão difícil assim? Vocês viram que não é tão do outro mundo controlar carboidrato? Na hora que a gente pensa em carboidrato artificial, e com essa dica de comer o carboidrato artificial a porcaria, na hora que a gente está com pico de insulina por causa da alimentação. Deu para entender? Então, assim,
o que eu quero passar aqui? O que eu quero passar é que a gente tem que comer alimentos de alta qualidade. Alimentos de alta qualidade são aqueles alimentos menos processados possíveis. Alimentos de verdade, né? Ah, Henrique, mas hoje o frango, o bife, todos têm antibióticos, mas é o que tem, né? A gente também não vai inventar comida, né? Mas são os menos modificados possíveis. Um bife de boi, né, que você compra no açougue, ou um presunto, qual que é menos modificado, né? Não precisa responder. Então, e aqui, ó, queijos. A gente não passa fome, gente. Ovos, peixes, azeite, abacate, brócolis, carnes de tudo quanto é tipo. Então, sim, comer alimentos de alta qualidade e com baixo teor de carboidratos artificiais. Se possível, com quase nada de carboidrato artificial. Quando o carboidrato, quando o alimento vier em pacote de saco e vier com código de barras, aí ele já tem carboidrato artificial. E se você ler lá, qualquer coisa acima de 5% de carboidrato já é ruim, tá? Então, é priorizar isso. Olha aqui se não dá pra gente fazer uma alimentação com isso todo dia. Aqui eu colocaria arroz, uma quantidade pequena, e colocaria feijão. Na verdade, eu não colocaria, não. Eu coloco, né? Eu faço isso. E há quase 7 anos, eu perdi esses 11 quilos e mantenho isso. Sem nenhum estresse, assim, de... nossa, tá muito difícil. Não, é bem tranquilo. A gente usando essas pequenas dicas que eu dei aqui, a gente consegue ter uma vida muito melhor, você vai ter sono melhor, você vai ficar mais focado. É muito interessante, você fica menos inflamado. Quando falava isso para mim, eu achava uma coisa menos inflamado, mas o que é isso? Ficar sem comer? Gente, na década de 70 era assim. A gente não tinha... meu pai, por exemplo, ele não comia entre café da manhã, almoço e jantar, não existia lanche, né? E se você tirasse uma foto da década de 70 no meio da rua, não tinha essa quantidade de gente obesa, de gordura localizada de barriga. Não existia. Entendeu? Então, o que eu quero que fique para hoje é isso aqui. Controlar os carboidratos, principalmente artificiais. Se for comer um carboidrato artificial, uma porcaria, coma. Na hora que você fizer uma alimentação, que já vai ter o pico de insulina daquela alimentação mesmo. Não é o interessante, mas dá para levar. Eu faço isso, entendeu? Muito paciente meu faz isso também. Mas depois você começa a nem querer mais. Você começa a desviciar, vamos dizer, se é que existe isso, né? Existe. Você começa a não sentir falta daquilo, entendeu? Você sabe quando você está com fome e quando você tem vontade de comer. E aí, você pensando na sua saúde para frente, na sua qualidade de vida, na sua longevidade, você segura a onda, tá? Então era isso que eu queria dizer hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que era isso. É isso aí. O básico. Então, o básico. Comer carne, peixe, ovos, vegetais acima do solo, sem medo, como eu disse. Gordura natural, que é o que é? Manteiga, né? As gorduras da própria carne, do peixe, do salmão. Evitar açúcar. Isso aqui, gente, não tem jeito não. Eu tenho que escrever. Açúcar e alimentos ricos em carboidratos artificiais. Isso aqui é o principal. Se você já fizer isso aqui, já é mais de 50%. E comer quando você estiver com fome. E parar quando estiver satisfeito. Se for, nossa, você não vai comer igual um rodizão louco, né? Você vê que é simples. É fácil? No começo não, mas depois vira hábito. Você não precisa contar caloria ou pesar sua comida se você fizer esse esquema aqui. É claro que no começo você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas depois é muito simples. É muito simples. Combinado? Gente, um forte abraço. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Mande comentários mesmo. Converse comigo. Eu estou à disposição. Um forte abraço.